A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 11 de nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2018, e o tema de hoje é o cativeiro babilônico. E nós convidamos para retornar aos estúdios do Foco na Lição para dar continuidade a esta sequência de aula, o comentarista da revista, o nosso companheiro, pastor César Rosa, que também com muito carinho preparou o PDF com o plano desta aula, que ficará disponível aqui na descrição do vídeo. Seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, nação madureira. Estamos aqui mais uma vez no Foco na Lição, para estudarmos aqui a lição de número 11, que vai falar sobre o cativeiro babilônico. Um dos momentos mais tristes da nação de Israel. Você que tem acompanhado aí todas essas lições, uma história tão linda, que é a história de Israel, que veio com um grande mover de Deus, mas foi uma nação que se olvidou, esqueceu que no pacto que Deus estabeleceu tinha direitos e deveres. E o textual eu peguei de propósito, que é uma lamentação de Jeremias, quando fala assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. É um livro que é pouco estudado, mas na realidade a Lamentação é um poema fúnebre que Jeremias faz, quando Jeremias vê aquela nação que era a glória de todas as nações, destruída. O templo que Salomão construiu com todo o fulgor, com toda a glória, onde na inauguração a Bíblia diz que os sacerdotes não poderiam ficar em pé por causa da glória de Deus. Agora aquele templo estava destruído e se tornou morada de chacais. Aqui, meu querido, eu já quero deixar uma grande lição para nós. Sabe o que é? Que nós muitas vezes achamos que Deus tem compromisso com as grandes estruturas que são criadas em nome dEle. Mas na realidade Deus tem compromisso com a sua palavra. Se Deus tivesse compromisso com estruturas, Ele não teria deixado a Babilônia destruir aquele grande templo. Um templo que entrou para a história. E esse cativeiro babilônico foi um momento onde Deus trata da vida do povo. E você que estuda, você sabe que o cativeiro babilônico ele se deu em 3 fases. A primeira fase em 606, a segunda em 597 e a terceira em 586, onde se consuma toda a destruição de Jerusalém e aquele povo é levado cativo para a Babilônia. Isso aqui, queridos, é algo muito sério. Inclusive, isso aqui foi tema da crise que Abacuque vivera. Porque a grande pergunta de Abacuque era: como pode Deus deixar um povo mais ímpio do que a nação de Israel dominar Israel? Mas é porque, às vezes, Deus deixa isso acontecer para tratar com a nação de Israel. Quantos profetas Deus enviou para aquela nação? Quantos sacerdotes, quantas pessoas que falavam, e eles simplesmente não deram ouvido, eles simplesmente ignoraram os mandamentos de Deus, e Deus os deixou ser levado cativo para a Babilônia. Agora imagine o que era o povo ter um lugar para adorar, e agora não tinha mais. Um povo que tinha uma liberdade de estar com o verdadeiro Deus, agora estava em um ambiente politeísta, estava na Babilônia, um lugar difícil, estava ali no meio de deuses estranhos, estava ali trabalhando. Está certo que muitos deles conseguiram fazer alguma coisa na Babilônia, mas o fato de ser cativo é muito ruim para quem já esteve preso. E isso aqui eu chamo muito a nossa atenção. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós, devido à desobediência, nós estamos em um cativeiro invisível. Talvez não é um cativeiro geográfico como o da Babilônia, mas é um cativeiro invisível e espiritual. Pessoas, às vezes, cativos
de todo esse sistema mundano, pessoas cativas de todas esses lixos que a mídia tem oferecido hoje, sabe por quê? Simplesmente porque não obedece à palavra de Deus. E o texto de Pedro é bastante claro, de quem alguém é vencido, se torna escravo do vencedor. Cristo nos libertou para uma nova vida, mas se nós não vivemos uma vida em obediência a Deus, nós estamos obedecendo a alguma coisa. E isto me preocupa como pastor, como educador, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas presas em ideologias, presas em vãs filosofias, presas em várias teologias que de teologia não tem nada por aí. E as pessoas estão cativas. É por isso que Paulo, ele combateu tenazmente isso na sua segunda epístola, quando ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo para a destruição da fortaleza, levando a Cristo todo pensamento cativo. Então vejam bem, não é um cativeiro muitas vezes geográfico, mas é um cativeiro mental, um cativeiro espiritual, e que muitas vezes as pessoas estão sucumbidas a isso, porque negligenciaram a voz de Deus na sua vida. Isto, querido, é muito sério. Mas diante desse momento nefasto da nação de Israel, lições maravilhosas nós podemos aprender aqui, sabe por quê? Porque foi justamente no cativeiro babilônico onde houve um reverdecimento da profecia messiânica. Porque através daquele momento de dificuldade, o povo pôde olhar para os escritos que eles tinham e começar a ver ali a história do Messias. Então, lá no cativeiro babilônico, isso foi despertado quando eles olham para o texto sagrado e vê, por exemplo, Deus falando para Moisés ainda, olha, levantarei um profeta como Moisés e eles ouvirão. A partir disso, os judeus começam a atentar para as profecias messiânicas, esperando a restauração do povo. Então, num momento tão triste, o povo começa a atentar para as profecias messiânicas. Um outro fato importante que acontece foi o surgimento da sinagoga, porque aqui na Babilônia, eles já não tinham mais aquela liberdade do templo, não tinham o templo. Mas a partir daí surgiu-se a sinagoga, que é um meio onde eles tinham para estudar a lei. E como o Antigo Testamento foi uma plataforma, toda essa história serviu de uma plataforma para que Cristo viesse ao mundo, porque quando Paulo vai escrever aos Gálatas, traçando toda essa questão, Paulo vai dizer o quê? Cristo vindo na plenitude dos tempos. Que plenitude é essa? O termo grego é pleona tu kaiou, que na realidade é o momento propício de Deus enviar seu Filho ao mundo e o mundo pudesse estar preparado para recebê-lo. Então é justamente isso. E a sinagoga foi um grande momento, surgiu no cativeiro babilônico, mas foi muito usado por Jesus e Paulo, principalmente por Jesus, para mostrar que as profecias do Antigo Testamento estavam ali diante deles. E Paulo usou as sinagogas na difusão do Evangelho. Então, tem essa questão, a sinagoga, no cativeiro babilônico, surgiu, foi importante naquele período, mas também aconteceu o quê? Serviu de grande evangelização lá na frente. Temos também uma questão que aconteceu, que foi a diáspora, que foi a dispersão dos judeus para todo lado do mundo. Foi bom para a reconstrução da nação, porque naquele momento a fé judaica foi espalhada a todas as nações da terra. Então o cativeiro, ele traz pontos positivos. Foi uma maneira de Deus curar o povo, foi uma maneira de Deus falar para o povo, olha, a maneira que vocês estão vivendo não está me agradando. Usou vários profetas, eles não atentaram, tiveram que sofrer as duras punições para aprender que Deus não queria um povo idólatra, Deus queria um povo que adorasse o verdadeiro Deus. É tão importante isso, querido, porque muitas vezes quando nós tocamos nesse ponto de idolatria,
Nós achamos que a idolatria está conexa a imagens, está conexa ao paganismo, e não é somente isso, porque a palavra idolatria é tudo aquilo que toma, o ídolo, é tudo aquilo que toma a primazia na nossa vida. Então, que nós possamos pensar nisso. Idolatria não é somente venerar uma imagem, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. O meu emprego pode ser uma idolatria na minha vida. O meu carro pode ser uma idolatria na minha vida. O meu conhecimento pode ser uma idolatria na minha vida. E Deus não aceita nada que tome o lugar dele. Deus exige exclusividade do seu povo. Nós precisamos entender isso, amá-lo de todo o coração. Nós, no nosso relacionamento com Deus, nós não podemos nos perder. Quando Paulo fala que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso escrito foi escrito, é justamente isso que ele está falando. É nós olharmos para a nação de Israel. O que nós temos diferente da nação de Israel, meu querido? Israel foi chamado por Deus. Nós também fomos chamados. Israel tinha um objetivo de ser um dispersor missionário daquela época. Ele estava no centro do mundo. A igreja foi chamada com a missão de fazer missão a todas as nações. Israel foi chamado para revelar o verdadeiro Deus. A igreja foi chamada para revelar o verdadeiro Deus ao mundo. Nós temos a mesma missão de Israel. E é olhar para a história de Israel. É olhar para a nossa história e vermos se não estamos indo no mesmo caminho. Algumas coisas destruíram aquela nação. Foi a idolatria. Foi a falta de reverência com o nome de Deus. Foi o fato de não escutar mais a palavra de Deus. E é tão interessante isso, porque se você estudar minuciosamente o profeta Ezequiel e Jeremias, você vai ver que juntamente com eles outros profetas profetizaram. Enquanto um profeta falava a paz e segurança, o verdadeiro profeta falava assim, olha, não é isso não, Deus vai trazer juízo. E eu te pergunto, é diferente nos nossos dias? Porque nos nossos dias também nós convivemos nessa mesma esfera. Profetas que falam a palavra de Deus, mas existem aqueles profetas, não é desse jeito. E infelizmente, a nação de Israel preferiu ouvir os falsos profetas do que os profetas que traziam a marca de Deus. E por ouvir os falsos profetas, pagou um preço caro de quase ser extinta da face da terra. A igreja do presente século também está num momento tão difícil. Um momento onde os falsos profetas, as inverdades bíblicas têm sido divulgadas como se fosse verdade. E aqui eu quero que nós venhamos atentar para isso. Que nós venhamos deixar Deus habitar na nossa vida, para que nós não venhamos ser levados em cativeiro. Para que nós não venhamos perder a essência do que Deus quis para as nossas vidas. Então, que Deus possa te abençoar, amado professor, amado ouvinte, amado aluno, que nós venhamos nos erigir cada dia mais como arautos da verdade, para que o nosso povo não seja levado cativo. Que Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor César Rosa, por mais esta brilhante aula. Na próxima semana, estudaremos a lição 12, a volta do exílio e a preservação do povo de Israel. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.